Olá pessoal, então vou iniciar aqui uma gravação para mostrar para vocês como faz uma análise utilizando o programa Partition Finder. Lembrando que a gente já utilizou o Partition Sys no vídeo passado, né? Então vamos dar continuidade aqui às análises. Bom, eu já entrei aqui, a gente estava fazendo dentro do Bricon, né? Então acabei de entrar aqui no Bricon, tá? Estou dentro do servidor. Vamos entrar aqui no grupo no qual a gente estava realizando as análises. A gente estava trabalhando aqui dentro do grupo 0, né? Bom, vou entrar rapidinho só na pasta que a gente estava rodando o Partition Sys. Tá? Então o que eu fiz? Lembrando então que o arquivo de saída foi esse daqui, né? O arquivo que o programa gerou, né, pra gente. Então eu vou dar um cat nele. Esse arquivo mostra as partições, né, pessoal? As partições daquela matriz em específico. O que eu fiz? Eu copiei essa matriz para um outro arquivo, né, uma outra pasta para organizar melhor as coisas. Então esse arquivo aí eu joguei aqui dentro dessa pasta, Partition Finder agora, né? Eu colei esse arquivo aqui, eu mudei o nome dele para ele ficar menor, então eu coloquei ele estava, vamos ver como é que ele estava aqui. Olha, ele estava esse arquivo aqui, math, nexo, edit, partition finder. Eu coloquei só partition finder.cfg, tá? Então, partition finder.cfg. Uma outra coisa que eu fiz é colar a matriz aqui. Só que aqui a matriz está em formato Philip, pessoal. Ó, ponto .fi. Tá? Normalmente a matriz está escrito Philip no final, né? Ponto Philip. Se vocês quiserem mudar a extensão para Fi, eu não sei porquê, mas o Partition Finder reconhece Fi ao invés de Philip. Então eu só dou uma renomeada na matriz. E lembrando que essa matriz está estruturada em formato Philip, né? Então lembra, eu vou rodar o comando head -n, a primeira linha só dessa matriz, ó, então ela está escrita em formato Philip, né? Que é o número de taxons e depois o número de terminais. Ela não está escrita da forma que estava a outra matriz em formato Nexus, né? Então para rodar o Partition UCIS, a matriz tem que estar em formato Nexus. Para rodar o Partition Finder, ela tem que estar em formato Philip. Tá? Então vocês geram dois arquivos, um em formato Nexus, o outro você mantém, né? Você não precisa fazer nada com o arquivo. Tá? Porque quando o arquivo sai do Filuci, né, a matriz sai do Filuci, ela já está em formato Philip. Ok? Então para organizar as coisas eu coloquei tudo dentro de uma pasta só, né, aqui é o Partition Finder. E dentro dessa pasta eu coloquei a matriz de dados em formato Philip, né, com a extensão .fi. E o arquivo .cfg. Ok, pessoal? Então agora nós vamos rodar o Partition Finder. Eu vou dar um pwd para saber onde está o caminho aqui dessa pasta, né, dos arquivos. Eu vou sair dela, né? Vou pegar aqui dentro do meu tutorial o comando para rodar o Partition Finder. Partition Finder. Tá? Aqui, ó, tá o comando para rodar o Partition Finder. Sempre, como eu falo para vocês, eu gosto de escrever ele em num arquivinho aqui. Então, o que vocês vão... Qual que é o comando? Python. Inicie o programa Partition Finder. O arquivo de entrada tá nesse caminho aqui. Então, é aqui que vocês vão colocar o caminho até o arquivo de entrada. Tá? Eu vou jogar isso daqui mais perto da aba do terminal, né, que a gente está analisando. Então, ó, eu queria saber então onde estava esse arquivo, né? Cadê o comando pwd aqui? Aqui, ó. Tá, entendeu o comando pwd? Para a gente reconhecer onde está o arquivo. Então, bom, esse é o caminho até o arquivo meu partitionfinder.cfg. Aqui está o arquivo partitionfinder.cfg, tá? Então, partitionfinder.cfg junto com a matriz de dados. Tá? Então, o que o Partition Finder vai fazer? O Partition Finder vai combinar todas essas partições aqui que o Partition UCIS realizou. Por quê?
Porque você tem um excesso de partições. Existe uma questão em estatística, a gente chama overparameterization, que é inserir uma quantidade de parâmetros maiores do que o necessário. Estatisticamente não tem problema, mas é como se você pegasse uma estrada mais longa para chegar no mesmo lugar que uma estrada mais curta. Né? Se você reduz o número dos parâmetros apenas para os parâmetros que são necessários, a análise fica mais rápida. Quando você considera que você está fazendo uma análise com milhões de pares de base, milhares, né, até próximo a um milhão, isso significa que o tempo computacional é alto, né? Não é coisa de 2 dias que você vai demorar, muitas vezes é coisa de meses. Então é interessante a gente reduzir aí o número de parâmetros. Tá? Quanto mais vocês reduzem o número de parâmetros, mais rápida vai ser realizada a análise. Então o Partition Finder ele vai combinar as diferentes partições que o Partition Sys fez e falar, bom, essa região da matriz evolui a mesma taxa que essa outra região da matriz. Então eles juntam isso numa mesma partição. Né, e você coloca apenas um GTR, né, um modelo GTR que é estimado para essa partição aí. E lembrando que cada parâmetro o modelo GTR tem 9 parâmetros. Então quando você determina várias partições unidas, sei lá, 5 partições unidas numa única partição, você tem apenas 9 parâmetros para 5. Agora se você deixar elas separadas, você tem 9 vezes 5, que seria 45. Tá? Então, as partições separadas seriam 45 parâmetros, que era um modelo GTR para cada partição. Quando você junta tudo, você tem apenas 9. Por isso que o tempo computacional é reduzido, né? Porque ao invés de você estimar 45 parâmetros, você vai estimar apenas 9 quando está tudo junto, quando o Partition Finder junta tudo. Ok? Então é isso, pessoal. Eu já tenho aqui o caminho que é dado no comando, agora só falta encontrar a pasta do Partition Finder e iniciar o programa. Tá? Lembrando uma pequena questão aqui, vamos olhar para o arquivo de configuração rapidamente, né, para a gente não... Tem alguns pontos aqui que eu considero importante. Tá? O primeiro ponto importante na análise é o esquema de busca do programa. Tá? O esquema de busca tem que ser rcluster F. Tá? Se a gente não colocar esse rcluster F, o programa não vai rodar. Por quê? Nem tem aqui nessas opções, mas o rcluster F é o que possibilita a gente rodar matrizes gigantescas. Tá? Sem essa opção aqui, a gente não vai conseguir rodar o programa. Se você colocar all, por exemplo, o Partition Finder vai rodar por meses, né? Em matrizes grandes. Então a gente tem que adequar aqui a busca no rclusterf. Isso daqui já é o próprio Partition UCIS já gera o arquivo na configuração correta, né? Aqui olhando, aqui na verdade é um outro arquivo, não é aquele que a gente gerou com o Partition UCIS, mas não tem problema. Tá? Olha como é grande esse arquivo aqui. Tá? Aqui é importante que o modelo de busca de escolha seja AIC, tá? C, né? Que eu acredito que seja um dos melhores critérios de seleção, que é o Archaic Information Criteria com correção para o tamanho populacional. O nome da matriz. Basicamente é isso. E um outro ponto importante é quais modelos vocês querem escolher, né? A gente vai escolher apenas o GTR mais Gama, que são os modelos que existem dentro do HackSML. Tá? Dependendo do programa que vocês querem rodar, vocês podem colocar os modelos daquele programa em específico. Então, por exemplo, se você colocar MrBase, ele vai testar apenas os modelos do MrBase. Se você colocar o Beast, ele vai testar apenas os programas do Beast. E assim por diante. Se você colocar all, ele vai testar todos os modelos. Existem mais de 54 modelos de evolução nucleotídica. Tá? Então, isso daqui facilita, porque se a gente colocar all sempre, ele vai testar todos os modelos, tempo computacional maior. Só do MrBase, bom, já vai facilitar, porque a gente vai ter aí um resultado no arquivo de saída, que é um arquivo na qual a gente já cola direto no arquivo de comandos do MrBase na hora de rodar o MrBase. Como eu estou rodando aqui para o HackSML, eu vou testar apenas GTR com distribuição Gama, tá? Para cada uma das partições. Ok? Tranquilo, pessoal? Isso aqui também ajuda bastante nas configurações aí, porque são os programas básicos que a gente vai rodar depois. Eu vou sair aqui dessa pasta e vou procurar onde está o Partition Finder.
tá? Vamos ver onde o Partition Finder tá. Não tá na minha pasta base. Vou sair, vou lá para o Home, vamos lá para a pasta Bioprograms. Vamos ver se o Partition Finder está aqui dentro. Então agora a fase é encontrar o Partition Finder. Ele está aqui embaixo, o Partition Finder. Ó. Vocês vão listar. Tá aqui então. A gente vai pedir para o Python chamar esse programa aqui, partitionfinder.py. Tá? Com esse comando. Então esse comando tem que ser dado dentro da pasta do que? Do Partition Finder. Ok? Aqui, ó, tô na pasta do Partition Finder, porque eu tô chamando Python, inicie o partitionfinder.py. É isso que você está dizendo aqui com esse comando. E depois você vai, né, falar assim, ó, Partition Finder, o caminho até os arquivos está aqui, ó. Ok? E vocês vão utilizar o HackXML. É importante para quando vocês forem fazer análise muito grande, utilizar o HackXML aqui como argumento. Tá? E aqui o número de processadores que eu vou utilizar. Então, vocês copiam esse arquivo aqui dentro da pasta, esse comando aqui dentro da pasta Partition Finder, dá um Enter e o Partition Finder inicia. Ok, pessoal? Bom, é isso. O programa vai demorar bastante para rodar. Assim que ele terminar, a gente continua o vídeo e a gente consegue analisar aí o arquivo de saída. Tranquilo, pessoal? Então eu vou dar uma pausa no vídeo e quando terminar a gente volta. Bom, pessoal, então a análise aqui ela foi finalizada, né? Então eu acabei de entrar aqui no servidor, né? Eu estou dentro da screen, tá? Então quando vocês entram na screen e vocês conseguem verificar essa informação aqui, ó, Processing Complete, quer dizer que a análise terminou, tá? Então lembrando, a gente está aqui, a gente está dentro do Partition Finder, né? A gente vai sair do Partition Finder, então eu vou simplesmente dar um exit, né, para sair dentro da screen, né? Porque a gente está dentro do Partition Finder simplesmente para correr a análise, porque parte do comando que a gente deu, né, que seria o partition, o comando que a gente deu aqui, só lembrando para vocês, né? Esse comando aqui, tá? Que é Python inicia o partition finder.py, né? Para iniciar o partition finder.py, a gente tem que estar dentro da pasta do partition finder. Terminou a corrida, então a gente vai sair daqui, né? E vai lá na pasta onde estão os nossos arquivos, tá? Na pasta onde estão os arquivos que a gente acabou de correr. Vamos ver se eu lembro aqui, partition finder, né? Grupo 0, partition finder, tá? Então lembra, aqui está o nosso arquivo de configuração do Partition Finder, a matriz. Aqui como foi realizada a análise. Se vocês derem um cat nesse arquivo aqui, ó, só para visualizar ele, né? Vocês vão verificar toda a análise. Tudo aquilo que era mostrado na tela screen, ele mostra aqui para vocês, né? Então, por exemplo, se a análise cair, né, se der algum problema e a análise cair, vocês podem voltar e já tem um erro salvo dentro desse arquivo log. Isso é verdade para não só para o Partition Finder, mas para todos os outros programas, né? Então, se vocês tiverem um erro no servidor ou alguma outra análise, vocês podem enviar o arquivo log para uma outra pessoa, né? E essa pessoa consegue verificar qual foi o erro que aconteceu na análise, né? Essa é uma prática bem interessante, pessoal. Ok? Então, o que importa para a gente vai estar dentro do arquivo análises. Tá? Então, vamos entrar aqui cd análise, na verdade, desse arquivo, dentro dessa pasta, né? E aqui, pessoal, tá o que a gente chama o best scheme, que seria o melhor esquema de partição, né? Eu vou dar um cat nesse arquivo, ok? Vou até diminuir um pouco o tamanho da tela para ficar mais fácil de visualizar esse arquivo. Então, é um arquivo grande. Tá vendo as partições aí, pessoal? O que é interessante nesse programa, ou melhor, nesse arquivo? Nossa, ficou tão grande aqui a visualização dele que tá até, né? Pera aí, pessoal.
Aqui ainda é parte da análise, aqui é o arquivo, isso. Tá, então, ó, aqui foi onde eu dei o comando, cat best scheme, ok? Então ele testou, lembra? Aqui é a matriz de dados, aqui é a parte da configuração do Partition Finder, o tipo de busca que ele realizou, o critério, a format criterion, que é para decidir qual é o melhor modelo entre um e outro. Ele primeiro calcula a probabilidade do encaixe do modelo dentro de numa determinada partição, numa determinada sequência de DNA. E só que como diferentes modelos têm diferentes números de parâmetros, ele vai usar um Archaic Information Criterion, que seria um valor que ele dá para a likelihood, lá tem um cálculo, né, matemático para a probabilidade de encaixe do modelo aquela partição, né? E aí ele usa esse critério aqui para selecionar qual é o melhor modelo. Tá? Então por isso que existe isso daqui. E aqui o GTR mais gama. Ou seja, se a gente vai usar só GTR, o cálculo que ele fez, na verdade, na prática, a gente vai usar para cada partição qual é o GTR ou o GTR mais gama. Então foi teoricamente dois modelos, né? Quando a gente considera o GTR com distribuição gama ou sem distribuição gama, é como se a gente considerasse dois modelos. Tá, pessoal? Mas o ponto mais importante disso não é necessariamente a escolha do modelo, tá? É simplesmente a combinação entre as diferentes partições, para a gente evitar aquela over parameterization que eu estava falando para vocês antes, né? Então eu estou baixando aqui para a gente achar aqui, ó. Então ele fala assim, ó, a posição da matriz 32.639 até a posição 32.866 tem a mesma taxa de evolução da posição 50.353 até a 50.416, que também tem a mesma taxa de evolução da 140.463 até a 140.834 e assim por diante, pessoal. Então ele faz ele coloca junto porções diferentes da matriz. Então para esses charset subset 1, né, todas essas porções da matriz vão estar juntas e você vai aplicar apenas um GTR para toda essa região do charset subset 1. Outro GTR para charset subset 2. Se nós não tivéssemos rodado o Partition Finder, nós faríamos um GTR para essa posição, outro GTR para essa posição, outro GTR para essa posição, e cada GTR tem 9 parâmetros. Então a quantidade de parâmetros ia aumentar exponencialmente. Ok? Mesma coisa dentro de cada um dos charsets. Então o Partition Finder ele combina diferentes porções da matriz para a gente. E isso reduz muito o número de parâmetros. Reduzindo o número de parâmetros a serem estimados, depois pelo HaxML, MrBase, Exabase, nós vamos conseguir reduzir bastante o número de parâmetros e o tempo computacional. Ok? Vocês poderiam fazer análise simplesmente com o resultado do Partition UCs? Sim, pessoal, vocês poderiam. Só que o tempo computacional seria muito maior e vocês obteriam o mesmo resultado que vocês vão obter correndo aqui o Partition Finder. Então isso é ganho de tempo computacional depois nas análises HaxML, MrBase. Tá? Outra coisa interessante que o programa faz é exportar no formato de entrada de cada diferentes programas. Então aqui, ó, Next Format Character Set for Wiki3. Wiki3 é um programa de HaxML. Então aqui, ó, em formato programa de HaxML. Wiki3 é um programa que faz análise de verossimilhança, assim como o HaxML faz análise de verossimilhança, tá? Então aqui, ó, formato de entrada da matriz, né? Para esse programa seria essa, né? As partições, tá? O HaxML, aqui o que interessa pra gente, tá? Então nada mais vocês vão criar um arquivo copiando isso daqui, um arquivo de texto. Então você vai fazer a entrada do HaxML, né? O programa a partição pro HaxML. Então vocês vão fazer o seguinte: olha até o final, ó, tem 200, no fim tem 271 partições. Vocês simplesmente copiam tudo isso para um arquivo de texto, tá? Copia isso para o arquivo de texto, dá um nome para isso, parte HaxML, tá? Salvei esse arquivo,
Tá? Parte HackXML. Então, o que tem aqui? Exatamente as partições conforme o programa Partition Finder escreveu para a gente na tela. Então essas são as partições nossas, de entrada do HackXML. Tá? E como vocês vão escrever isso? Né? Vamos aqui, ó, opa, desculpa. Aqui, HackXML. Análise de HackXML. HackXML aqui. Tá? Quando vocês quiserem a partição entra aqui. Então aquele arquivo, deixa eu colocar próximo, então aqui para a gente visualizar melhor. Aqui então. Bom, na linha de comando que vocês forem dar do HackXML tem esse argumento "-q", né? Então é só vocês colocarem junto no mesmo lugar onde está a matriz esse arquivo aqui, part_hackxml.txt, tá? Vocês colocando esse arquivo aqui junto com a matriz, vocês vão pedir para o HackXML, quando dá um comando HackXML, ele chamar o arquivo de partição, o arquivo da matriz e estimar aí a melhor árvore. Ou, se vocês quiserem, né, estimar, dá para você estimar o bootstrap, por exemplo, quando você coloca "-nbs", "-nboots", e assim por diante, pessoal. Tá? Então não é nada complicado, né? Aqui eu mostrei para vocês como faz para o HackXML. E se vocês quiserem rodar o MrBase, tá aqui como é que faz também, tá? E aqui, ó. Então aqui são os tipos de modelo. Ele manda, na verdade, é interessante porque ele mostra as partições para o MrBase. E o MrBase eles têm uma entrada diferente, né? Assim, você tem diferentes tipos. Na verdade, você tem 3 tipos de modelo só. O que é o NST1, o NST2 e o NST6, tá? E o modelo mais complexo correspondente ao GTR no MrBase é o NST6. Tá? Então você tem que fazer essa correspondência. Isso é muito complicado de fazer. Na verdade é um saco né, de se fazer você olhando cada um dos 54 modelos e vendo a correspondência no manual do MrBase. Então, quem roda o MrBase e o Partition Finder já faz essa correspondência direta para você. Né? Então, você não precisa ficar perdendo tempo em comparar visualmente, né, qual modelo corresponde a qual tipo de NST, né, dentro do MrBase, no manual do próprio MrBase, ou com uma outra tabela, e fazendo isso, toda essa montagem da partição NST na mão. Tá? Quem vai fazer o Partition Finder já faz automaticamente isso pra gente, tá? Então isso é uma facilidade grande. E quem quer correr o Exabase, pessoal, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Vocês têm a partição aqui, vocês podem pegar o próprio arquivo do HackXML e ver como é a partição aí dentro do Exabase. Lembra do aln.part? Tá? aln.part é o arquivo de partições do Exabase. Então esse arquivo aqui que a gente já mostrou como envia lá para o servidor, né, como faz lá a análise com esse aln.part, né, como faz a análise na verdade com o Exabase, que precisa desse arquivo aln.part e do o arquivo Nexus. Então a gente vai ter aqui as partições. Então quando vocês têm que criar automaticamente esse arquivo para rodar o MrBase. Desculpa, para o Exabase. Então vocês já só colar a informação aí que sai do Partition Finder nesse arquivo e depois enviar lá para o mesmo local onde está a sua matriz de dados para rodar o Exabase. Bom, pessoal, era isso. Então eu encerro aqui boa parte das análises dos ICIs, né? E aqui incluindo também as partições.